mostram como nós somos pequenos na fé, como somos falhos na fé, como a nossa fé é pequena. Até porque o nosso coração luta contra a nossa vontade de obedecer a Deus, de confiar a Deus, porque o nosso coração vai nos chamar ao desespero, o nosso coração vai querer colocar a força em nós mesmos, o controle em nossas mãos, e quando percebemos, nós não sabemos o que vai acontecer, nós não temos poder sobre nada, nós somos impotentes e percebemos quão fraco nós somos, quão falho nós somos, e ao invés de confiarmos em Deus, ao invés de descansarmos em Deus, nós muitas vezes acabamos caindo em ansiedade, acabamos caindo em depressão, acabamos caindo no medo e vivemos com medo, porque nós, no fundo dos nossos corações, nós duvidamos do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Nós duvidamos de que se Deus de fato quer cuidar de nós, se Deus de fato cuida de nós. E é sobre isso que eu quero tratar nessa noite. Um sermão que tem por tema uma lição para as nossas vidas. Confia em Deus. Você precisa aprender a confiar em Deus. E no versículo 1 ao versículo 10, é interessante o que o texto diz, que ele diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderás em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o oriente e a juntarei desde o ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, eu que criei para minha glória e que formei e fiz. Traze o povo que ainda que tem olhos é cego e surdo, ainda que tenha ouvidos. Todas as nações congreguem-se e povos reúnam-se, que dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas. Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Meus irmãos, eu não sei se você conhece a história da família Ten Boom da Holanda. E aí o meu holandês é péssimo, e aqui se eu estou falando errado o sobrenome da moça, você já me perdoa. Mas uma moça dentro da família de 4 irmãos, chamado Corey, ela vivia com os 4 irmãos ali na Holanda, na província, no que hoje é chamado de Países Baixos, corretamente. E a Holanda é o estado, o País Baixo é dividido em 2 Holandas, a Holanda do Norte e a Holanda do Sul. E na Holanda do Norte vivia essa família. E a Holanda do Norte, para os irmãos que não conhecem, é dominado pelo protestantismo. Então a gente às vezes fala da Holanda e vê aquelas imagens ultraliberais da Holanda do Sul e acha que toda a Holanda é aquilo. Só que a Holanda do Norte é marcada pelo protestantismo ainda. E essa família de protestantes, eles viveram durante um período difícil da história, que foi durante a Segunda Guerra Mundial. E a história conta, e a vida dessa família foi transformada em livros e filmes. E a história conta que essa família, ela durante a Segunda Guerra Mundial, se juntou e começou a proteger judeus.
A Holanda foi invadida pelos nazistas e durante a Segunda Guerra Mundial, os irmãos bem sabem que os nazistas colocaram em plano o antissemitismo deles, matando os judeus. E essa família, movidos pelo amor de Deus, movidos pelo cuidado de Deus, pela confiança em Deus, abdicaram de ter conforto, de ter segurança, abdicaram de ter paz para proteger os indefesos. E a história conta que mais de 800 pessoas foram salvas através da vida dessa família em especial. Só que a história diz que nem tudo são flores, e como na vida do crente nada é fácil, a história diz que essa família foi traída por um dos seus conhecidos, e essa família então foi delatada por uma pessoa próxima à família, dizendo que eles escondiam judeus. E então essa família toda foi presa, foi enviada ao campo de concentração. E uma das irmãs dessa moça morreu no campo de concentração. E eles sofreram durante toda a guerra, porque eles preferiram, como a mesma Corrie vai dizer, eles preferiram confiar em Deus, de que Deus ia cuidar deles, de que Deus ia sustentá-los, apesar da dificuldade, apesar da adversidade, apesar de eles serem chamados a fazer contra a vontade de Deus, apesar de ser mais fácil eles abdicarem de confiar em Deus e entregarem todos os seus vizinhos, todos os seus conhecidos para viverem em paz, eles preferiram lutar contra aquilo que os afligia, confiando de que Deus estava cuidando da vida deles. E ela, depois que a guerra acaba, escreve livros, vira filme e testemunha por toda parte que, apesar de ter perdido uma irmã, que apesar de várias pessoas que ela conhecia terem sido mortas, ela agradecia a Deus todos os dias da vida dela, porque ela colocou a confiança dela em Deus, e Deus nunca falhou nenhum dia, nem quando ela foi delatada, nem quando eles foram para o campo de concentração, nem quando a irmã morreu. Ela sempre sabia que Deus estava cuidando dela, e ela passou o resto da vida dela contando como Deus cuidava dela. E é interessante que uma das frases dela é: nunca tenha medo de confiar um futuro desconhecido em um Deus conhecido. É interessante essa frase, porque ela diz, olha, com outras palavras, eu não sei o que o futuro me aguarda, mas eu sei quem é o Deus a quem eu sirvo. E nosso chamado é justamente, meus irmãos, para assim como ela, assim como aquela família, nós aprendermos a confiarmos em Deus. Porque nós vivemos como crentes inseguros, como crentes medrosos, como pessoas que falam coisas sobre Deus, mas não vivem essa realidade. Que falam, não, eu creio no Senhor, eu conheço o Senhor, mas na primeira adversidade já abandona o Senhor, já duvida do poder de Deus, duvida das obras de Deus, duvida do cuidado de Deus. E assim a gente vê pessoas, famílias guiadas pelo medo. Porque o Irã e o Israel vai destruir o planeta com bomba atômica, e a pessoa já não sai de casa, já faz no escarcéu, acha que vai morrer. Nós precisamos parar de ter medo, nós precisamos parar de duvidar, nós precisamos parar de não acreditar que Deus está cuidando de nós. E por isso nosso chamado é não viver como o mundo vive, cheio de ansiedade, como o mundo vive, cheio de medo. E se os irmãos pararem para ver, cada vez mais se tem normalizado o pecado, cada vez mais se tem normalizado o medo, falando, não, é normal viver ansioso, é normal viver com medo das coisas, é normal para quem não conhece o Deus vivo e verdadeiro. Porque quem conhece o Deus vivo e verdadeiro e confia nele, não vive essas coisas. O nosso chamado é para confiar em Deus.
E por isso, nesse sermão, nós falaremos justamente sobre isso, sobre confiar em Deus e como nós precisamos aprender a confiar no nosso Senhor. Ele aqui dá 4 motivos para nós confiarmos nele. O primeiro motivo que ele nos dá para nós confiarmos nele está justamente no versículo 1, que ele diz: olha, eu te escolhi. Nós precisamos confiar no Senhor porque ele te escolheu pessoalmente. É errado achar que o que você fez no passado impede Deus de cuidar de você. Tem muita gente que busca uma autojustificação e que busca se auto-salvar e diz: não, porque eu fiz coisas terríveis no passado, eu fiz coisas abomináveis diante de Deus no passado, Deus não vai cuidar de mim porque eu não sou merecedor. E a gente às vezes cria esse complexo de que, olha, não, eu mereço esse sofrimento aqui porque eu sou ruim, eu sou mau e Deus não precisa cuidar de mim. Só que o texto nos ensina que Deus não está preocupado com o que você fez. O texto ensina que você não foi salvo porque você mereceu. Você não foi salvo porque você foi atrás de Deus. Você não foi salvo porque você queria Deus. Você foi salvo porque Deus te escolheu. Porque Deus te chamou, porque Deus te criou para a salvação. E a gente precisa começar a acreditar nessas coisas, porque o verbo aqui, os verbos usados por Isaías são claros. Ele diz, Deus falando, ele fala: Deus te formou, Deus te criou, Deus te redimiu, Deus te chamou pelo nome. Nós servimos a um Deus que nos conhece, meus irmãos, que sabe de tudo que a gente já fez e mesmo assim decidiu nos salvar. E mesmo assim decidiu enviar seu Filho para morrer por nós. E mesmo assim decide cuidar de nós todos os dias, porque Deus é soberano e Deus se relaciona conosco de modo soberano. Mas eu, não há mais eu. É Deus soberanamente que decidiu te salvar, que decidiu cuidar de você. E a gente precisa aprender isso então. Porque como Jeremias 1, versículo 5 diz, antes de que nós fôssemos formados, antes de que fôssemos criados, Deus já nos conhecia, Deus já sabia quem seríamos, Deus já sabia o que nos tornaríamos, Deus já nos conhecia integralmente. E a gente precisa crer nessas coisas, meus irmãos, porque quando nós duvidamos desse amor de Deus, dessa soberania de Deus, nós começamos a viver com a autoestima baixa, achando que ninguém nos ama, achando que ninguém quer saber da gente, achando que a gente merece sofrer, merece passar por tudo que há de ruim nesse mundo. Só que para de pensar isso. Porque Deus não te chamou para pensar isso. Deus te chamou para você lembrar que mesmo que ninguém te conheça, Ele te conhece. Mesmo que ninguém esteja interessado em você, Ele está interessado em você. Mesmo que você não converse com mais ninguém na sua vida, Ele veio te chamar pessoalmente. Ele tem interesse em você. Você não precisa então buscar a identidade no sucesso. Você não precisa querer buscar a aprovação. Porque as pessoas precisam me aprovar. Porque eu preciso de dinheiro para ser aprovado. Porque eu preciso de grandes feitos para ser aprovado. Quem falou? O nosso chamado é confiarmos de que a aprovação não está em nós, mas a aprovação não está nas pessoas, mas a aprovação está no próprio Deus que nos conhece e que Ele nos tornou aprovados através da obra do Seu Filho. Por isso, nós não somos chamados a duvidar, nós somos chamados a confiar. E por isso as nossas orações têm que ser tomadas de gratidão. Olha, Senhor, está tudo ruim, mas eu sei que o Senhor cuida de mim. Eu sei que o Senhor me chamou, eu sei que o Senhor me remiu, eu sei que o Senhor me escolheu antes da fundação do mundo. Eu não sofro à toa. O sofrimento não é à toa, meus irmãos. Nós precisamos orar gratos ao Senhor. Gratidão tem que dominar o nosso coração. Olha, estou passando por momentos difíceis na vida, agradeça ao Senhor. Não é por acaso essas coisas, ninguém sofre à toa.
Rejeite os pensamentos que te afastam do cuidado de Deus. E a gente é craque em começar a se autodepreciar e falar assim, não, porque Deus não me ama. Mas também, como que Ele vai amar alguém que não presta? Como que Ele vai amar alguém que pecou? Como que Ele vai amar alguém que pensa o que pensa? Para de pensar essas coisas. Não dê ouvidos ao seu coração caído. Não dê ouvidos ao seu coração deturpado. Escute a palavra de Deus. Memorize Isaías 43, versículo 1. Todas as vezes que a situação estiver complicada, você lembra quem te criou, quem te formou, quem te remiu, quem te chamou, quem te amou. Por livre e espontânea vontade Ele fez isso. Então nós precisamos aprender a confiar em Deus, porque Deus nos escolheu pessoalmente. A segunda lição que esse texto nos traz é que nós precisamos aprender a confiar em Deus, porque Ele nos protege em toda a adversidade. No versículo 2 e versículo 4, o texto vai por esse caminho, porque nós somos ensinados, e algumas seitas ensinam isso, e algumas religiões, falsas religiões ensinam, de que quem sofre é aquele que foi abandonado por Deus, que só sofre aquele que não tem parte com Deus. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. É interessante as conjunções usadas por Isaías aqui, porque Isaías não vai dizer se passares pelo fogo. Isaías diz, quando passares pelas águas, quando passares pelos rios, quando passares pelo fogo. A questão não é se vai acontecer ou não vai acontecer. Vai acontecer. A questão é quando vai acontecer. E quando acontecer, Deus garante, eu lá estarei. Deus diz, eu lá estarei. Olha, quando vocês passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não submergirão você. Você não vai se afogar neles. Quando pelo fogo, eles não te queimarão. Nós precisamos entender que o crente sofre, que o crente passa por adversidade, que o cristão passa por dificuldade. E que são nesses momentos que Deus se faz mais presente em nossas vidas. Que Deus se faz mais visível em nossas vidas. Que Deus se faz mais sensível em nossas vidas. O Salmo 66, versículo 12, o salmista diz, passamos por fogo e por água, mas nos trouxeste a um lugar espaçoso. Meus irmãos, todo mundo sofre. Todas as pessoas passam por sofrimento, afinal nós vivemos num mundo caído. Nós vivemos num mundo que luta contra o pecado, mas nós somos chamados não a ficar desesperançosos, não a ficarmos desesperados. Nós somos chamados a confiar no Deus que quando a coisa acontece, quando o bicho pegar, Ele é o primeiro que vai estar lá. Ele é o primeiro que vai dar cara para nos salvar. Ele é o primeiro que vai nos resgatar, nos ajudar, nos consolar, nos tratar como devemos ser tratados. Por isso o chamado de Isaías é a confiança. Olha, confia em quem vai estar lá. Você não passa por adversidades sozinho. Você não passa por adversidades longe do cuidado de Deus. Deus promete estar conosco. Deus governa essas coisas até o sofrimento para um propósito redentivo. É para aumentar a nossa fé. E o Novo Testamento é claro quanto a isso e fala, olha, a nossa fé é aperfeiçoada no sofrimento. E mesmo no sofrimento, Deus não faz você sofrer longe dele, mas mesmo no sofrimento, Deus está lá, presente. E ainda que ninguém mais entenda a sua dor, ainda que ninguém esteja lá para te ajudar, ainda que ninguém consiga te ajudar, Deus está lá te salvando, cuidando, remindo, guardando, protegendo, consolando, fortalecendo, para que a gente tenha a vitória sobre qualquer circunstância dessa vida. Por isso o chamado é a confiança.
Por isso que nós somos lembrados da promessa de Deus. Porque a promessa de Deus não é livramento da fornalha. A promessa de Deus não é livramento das coisas ruins. A promessa de Deus é que quando acontecer, Ele estará lá. Deus não prometeu para José que ele não iria para a cova dos leões. Deus não prometeu para os amigos de José, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eles não iriam para a fornalha. Mas se você ler os textos, onde lá eles estavam, lá Deus estava, resgatando, salvando. E a da fornalha, a história da fornalha é ainda melhor, porque os homens que foram levar os amigos morreram na porta. Os 3 entraram e não queimaram nem o fio de cabelo. E tinha mais um lá dentro, cuidando deles. A fé verdadeira, meus irmãos, não é a ausência de aflição. A fé verdadeira não é ausência de conflito. A fé verdadeira é confiança em meio às dificuldades, é confiança em meio às adversidades, é crer que Deus está cuidando de nós. Nós somos chamados a confiarmos em Deus, porque Ele nos escolheu, porque Ele está conosco e porque Ele nos buscou para si mesmo. Deus veio atrás de nós. E no versículo 5 ao versículo 7, a gente precisa entender isso. Que Deus não veio atrás de quem é merecedor dele, que Deus não veio atrás de quem o buscou primeiro, que Deus não ama quem o amou primeiro. É ao contrário, Deus, para a sua glória, vem atrás de nós, mesmo com as nossas imperfeições, mesmo sendo quem somos, mesmo fazendo o que fazemos. Deus veio para nos salvar, Deus veio para nós sermos transformados de escravos do mundo, para agora povo de Deus, filhos de Deus. Independente se nascemos lá em Jerusalém ou viemos dos confins da terra, agora nós somos povo do Senhor, filhos do Senhor. Porque se a nossa desobediência leva ao afastamento de Deus, Deus promove o ajuntamento através da bênção dele, através da graça dele e através da obra do Filho dele. Se por causa dos nossos pecados nós nos afastamos do Senhor, se por causa do pecado de Adão e Eva o homem agora é afastado de Deus, o próprio Deus se faz homem para nos juntar, para nos reunir, para fazer com que mesmo onde estivermos nessa dispersão, agora sejamos todos reunidos como filhos de Deus, como povo do Senhor, sob os cuidados do Pai, sob os cuidados do Espírito Santo, sob os cuidados de Jesus Cristo. E nós precisamos crer nisso, meus irmãos, porque João 6,44, Jesus é claro dizendo que ninguém pode vir a mim, no caso de Jesus, se o Pai que me enviou não o trouxer. A gente às vezes tem uma ideia errada de salvação, achando que foi a gente que deu o start, o gatilho para ser salvo e fala assim, não, agora eu quero Deus, eu preciso ir para a igreja. Meus irmãos, esse gatilho só veio depois que Deus já chegou a você tempos antes. Deus primeiro foi até você, te chamou eficazmente e assim você abriu os olhos e se converteu dos seus maus caminhos. E a gente precisa acreditar nisso. A gente precisa confiar nisso. A nossa doutrina da salvação, que é a doutrina bíblica da salvação, não nos chama só a sermos letrados e ficarmos discutindo com outras pessoas. Quando nós falamos de doutrinas bíblicas, nós precisamos lembrar que isso serve para as nossas vidas. E que eu preciso lembrar que o Deus que me amou primeiro, o Deus que me escolheu, o Deus que me salvou, é o Deus que cuida de mim, porque Ele quis assim, para a glória dEle. E aleluias por isso. Ninguém é cuidado porque merece, ninguém é filho porque merece. Nós somos filho, nós somos povo, nós somos cuidados, porque Deus quis cuidar de nós, porque Deus nos amou, porque Deus é glorificado cuidando de nós. E assim nos resta não só a ficarmos achando que
É a gente que decide quando Deus cuida. Mas o chamado é para a gente lembrar que não foi você que foi atrás dele. Ele veio ao seu encontro. Ele foi te buscar. Ele veio te chamar. Ele veio te salvar. Ele cuida de você. Então reconheça, meus irmãos, que mesmo nos momentos mais difíceis, nos caminhos mais difíceis, nas adversidades mais difíceis, Deus está conduzindo a sua história como sempre conduziu. Deus está lá como sempre esteve. Deus está cuidando como sempre cuidou. E por isso nós somos chamados a confiar no Deus que nos chamou, a confiar no Deus que nos buscou, a confiar no Deus que está conosco e a confiar nele para levar outras pessoas à confiança. E a quarta lição desse texto para as nossas vidas é que nós somos chamados a confiar em Deus. E por isso Ele nos envia como testemunhas dEle nesse mundo. No versículo 8 e versículo 10, deixa claro que a missão de testemunhar sobre Deus decorre diretamente da identidade do povo de Deus. Olha, por que eu testemunho? Porque eu confio em Deus. Por que eu vou falar para a pessoa confiar em Deus? Por que eu vou falar para a pessoa entregar a vida dela a Deus? Porque eu confio em Deus. Porque eu entreguei a minha vida ao Senhor e eu sei o quanto isso é bom. E por isso nós testemunhamos, nós falamos dessa verdade às pessoas. E nós somos chamados então a testemunhar. Mas para testemunharmos com verdade, primeiro nós precisamos viver essa verdade. Se nós somos chamados a testemunhar, a proclamar para as pessoas, para que elas confiem em Deus, nós somos chamados primeiro a nós confiarmos em Deus, a nós colocarmos a nossa confiança em Deus. Não adianta você falar para a pessoa, fulano, confia no Senhor, e a pessoa olha para você e vê alguém que não confia no Senhor. O nome disso é hipocrisia. O nome disso é mentira, é falsidade. E nós somos chamados então, meus irmãos, a cercados por essa cultura hipócrita, a cercados por essa cultura pagã, essa nação pagã na qual nós vivemos, essa cultura pagã idólatra na qual nós estamos inseridos. Nós somos chamados a sermos diferentes, a não aceitarmos o que eles aceitam, a não vivermos como eles vivem. Se eles vivem com medo, nós vivemos com confiança. Se eles vivem ansiosos, nós vivemos com confiança. Se eles têm medo do futuro, nós temos confiança no Senhor. E Ele levanta testemunhas que confiam nele, para testemunhar dessa confiança a esse mundo caído, a esse mundo perdido, a esse mundo ansioso, esse mundo que o abandonou e que luta contra o seu próprio coração. 1 Pedro 2, versículo 9, diz que nós somos chamados para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Nós fomos salvos por Deus. Deus cuida de nós para que nós testemunhemos, para que nós proclamemos, para que nós preguemos, evangelizemos, levemos as boas novas de que há um Deus que cuida, de que há um Deus que salva, de que há um Deus que se importa com as pessoas. Se Deus te chamou para ser dele, se Deus cuida de você, o mundo precisa ouvir você falar isso. O mundo precisa ver você viver isso. O mundo precisa ver o seu testemunho com a vida, o seu testemunho com a palavra. As pessoas precisam ser e verem o testemunho vivo e real e sincero, verdadeiro, daqueles que verdadeiramente confiam no Senhor. Então confie em Deus. E quando você começar a confiar de verdade, você vai ver que o evangelismo ele se torna mais fácil.
que a pregação do Evangelho se torna mais fácil, porque as pessoas são tão diferentes do verdadeiro salvo, que ele vai falar assim, ó, o que está acontecendo de diferente ali que eu preciso aprender? Por que que no mundo caído, nesse mundo que está o caos, ele é tão diferente da gente? Porque se a gente tem medo, ele não tem. Porque se a gente está aqui ansioso, ele não está. O que tem de diferente nele? Nós somos chamados a nos envolvermos com a confiança e no evangelismo das pessoas, para que elas conheçam o Deus que cuida, o Deus que redime, o Deus que chama, o Deus que salva as pessoas. Por isso, meus irmãos, nós somos chamados à confiança em Deus, nós somos chamados a confiar no Senhor. Uma confiança que vem porque Deus é um Deus que nos escolheu, é um Deus que nos reuniu, que nos salvou, que nos chamou de filhos, é um Deus que está conosco o tempo inteiro. E para que a nossa vida seja uma vida de testemunho, para que mais pessoas sejam salvas, nós precisamos então confiar no Senhor. E é interessante, se você lembrar da história lá da Corrie ten Boom, como ela confiou no Senhor o tempo inteiro. E como essa história dela de confiança é tão diferente que virou livro, virou filme, e muitas pessoas se converteram através da pregação da vida dela, de como ela, apesar do caos, sob ameaça de fuzis, sob ameaça de soldados armados, sob ameaça da própria vida, ela preferiu confiar no Senhor. Nós somos chamados a confiar. E a pergunta que fica então é: aonde nós temos falhado nessa confiança? Quais áreas da sua vida têm sido falhas na confiança a Deus? Aonde você tem falhado no confiar ao Senhor? Em que momento da vida, ou se você tem vivido momentos de adversidade, por que você não tem confiado ao Senhor? Porque é tão difícil confiar num Deus que nos escolheu, num Deus que nos amou, num Deus que está presente, num Deus que buscou-nos para Ele mesmo, que nos ama ao ponto de ter enviado ao próprio Filho. Por que nós não confiamos nele? Por que você não confia nele? Por que você não deposita a sua fé nele? Tenha esse tempo de oração. Faça uma introspecção da sua própria vida. E peça ao Senhor que Ele te dê um coração mais confiante nele. E que você possa confiar cada vez mais. E examinar-se a si mesmo, vendo onde você tem falhado, onde você não tem confiado. E pedindo para que Ele te ajude, porque Ele ajudará. Pedindo para que Ele te corrija, porque Ele corrigirá. Ele nos ajuda a sermos melhores, a sermos mais confiantes nele mesmo. Oremos ao Senhor, depois eu nos conduzo a Deus numa oração.